Desculpe, gente, mas como falei com vocês, eu cuido aqui da minha mãe, então às vezes eu tenho que parar, tá? Então a gente diz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Então a gente primeiro bendiz a Nossa Senhora, depois que a gente bendiz a Jesus, né? A igreja faz assim. Não porque a Santíssima Virgem seja mais ou igual a Jesus, não. Seria uma heresia intolerável. Mas por quê? Para mais perfeitamente bendizer Jesus Cristo, cumpre bendizer antes a Maria. Jesus Cristo, digamos, portanto, com todos os verdadeiros devotos de Maria, quanto a seus falsos e escrupulosos devotos, ó Maria, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Foi o caminho que Deus fez. Veio Nossa Senhora para ver Jesus. A gente só está repetindo o mesmo caminho. Né? Mas tem gente que tem escrúpulo com isso, acha que está fazendo uma coisa errada, que Jesus vai ficar com ciúme. Gente, pelo amor de Deus, né? Tenhamos uma alma imaculada no céu. Terceiro, são os devotos exteriores, aqui no parágrafo 96. Devotos exteriores são as pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas exteriores, que só tomam interesse pela exterioridade da devoção à Santíssima Virgem, por não ter espírito interior, que recitarão as preces uma enfiada de terço, ouvirão sem atenção uma infinidade de missas, acompanharão as procissões sem devoção, farão parte de todas as confrarias sem emendar de vida, sem violentar suas paixões, sem imitar as virtudes dessa Virgem Santíssima. Amam apenas o que há de sensível na devoção, sem interesse pela parte sólida. Se suas práticas não lhes afetam a sensibilidade, acham que não há nada mais a fazer, ficam desorientados ou fazem tudo desordenadamente. O mundo está cheio dessa espécie de devotos exteriores, e não há gente que mais critique as pessoas de oração que se dedicam à devoção interior sem desprezar o exterior de modéstia, que acompanham sempre a verdadeira devoção. São pessoas, que vocês devem conhecer pessoas assim, que estão sempre dispostas a fazer isso aí. Tem uma festa na Senhora Aparecida, ela está lá. Usa uma camisa de Nossa Senhora. Tem uma procissão, que é carregar o andor, né? Tem um terço, está lá rezando o terço. Tem uma novena, aparece lá para rezar a novena. Tudo ela faz. Mas na vida dela, pessoal, do dia a dia, vive completamente contrário daquilo. Gente, conheço muita gente assim. Tem uma vizinha minha que é exatamente isso. Ela vive em pecado, o filho não é batizado, a filha é batizada, mas nunca comungou, nunca fez primeira comunhão, nunca se crismou, já é gente, criança. Gente assim, o garoto já tem 20 e tantos anos, a menina já está com 30. Ela vive em pecado, porque vive com a pessoa e ela não é casada na igreja, nunca se confessou, mas participa na igreja pastoral e às vezes reza um texto lá, aparece falando de Nossa Senhora. É isso, gente. Eu conheço uma pessoa também, um colega meu, na época de empresa, essas coisas assim, de trabalho, que ele falava comigo, quando as coisas estavam muito difíceis, ele comprava um buquê de flor, ia numa igreja, botava os pés de Nossa Senhora, um buquê de flor, e pedia ela para ajudar ele. Mas ele não ia nem à missa. Olha só, gente. Nem a missa essa pessoa ia, mas ele achava que assim estava. Então, exteriormente, parece que a pessoa é muito devota a Nossa Senhora, mas internamente não imita, como diz aqui, as virtudes de Nossa Senhora. Não busca viver segundo o Espírito de Nossa Senhora. Não busca não lidar do dia a dia da vida dele da mesma forma que Nossa Senhora lidava. Você lembra que eu falei com vocês que eu tenho que viver dessa forma? Como Nossa Senhora faria? E eu faço daquele jeito? Mas não, essas pessoas na exterioridade estão sempre dispostas. Mas mudar internamente, mudar seu espírito, sua alma, não. Então, está sempre querendo mais aparecer para os outros do que para si próprio. Né? Do que mudar a si próprio. Está mais querendo aparecer para os outros para dizer que é muito santo, que é muito devoto, do que realmente preocupado em mudar a sua vida para ser aquele devoto realmente no coração e na alma. Muita gente assim, gente. Nós temos que tomar cuidado para a gente não ser assim. Tá? Viver só da exterioridade da devoção. Não que eu não tenha que ter atos exteriores, sim. É bom eu usar uma camisa de Nossa Senhora, lindo. Se eu, na minha alma, também estou revestido de Nossa Senhora. Se eu revisto minha alma com o Espírito de Nossa Senhora e estou colocando aquela camisa porque é uma coisa que extravasa do meu interior, ótimo. Ótimo, maravilhoso. Se eu vou na procissão de Nossa Senhora, carregando um andor de Nossa Senhora e quero ajudar a carregar porque eu amo Nossa Senhora e eu quero, daquela forma, demonstrar a ela que eu a amo, ótimo, excelente. Ruim é aquele que faz isso, mas depois não vive uma vida segundo aquilo que Nossa Senhora vivia, né? Tendo Nossa Senhora como modelo. Então esses foram os devotos exteriores.
No 97 a gente fala sobre os devotos presunçosos. Então, olha só, os devotos presunçosos são pecadores abandonados às suas paixões, ou amantes do mundo, que sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem ou o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça, que dormem placidamente em seus maus hábitos, sem violentar-se muito, para se corrigir, alegando que são devotos da Virgem, que prometem a si mesmos que Deus lhes perdoará, que não hão de morrer sem confissão, e não serão condenados porque recitam os terços, jejum aos sábados, pertencem à confraria do Santo Rosário, ou do Escapulário, ou alguma congregação. Quando alguém lhes diz que sua devoção não é mais que ilusão e uma presunção perniciosa capaz de perdê-los, recusam-se a crer. Dizem que Deus é bom e misericordioso, que não nos criou para nos condenar. Olha, gente, tem muita gente assim hoje em dia. Que não há homem que não peque, que eles não hão de morrer sem confissão, que um bom pecado, que é o nosso ato de contrição, a hora da morte basta, se mais a mais que eles são devotos da Santíssima Virgem, cujo escapulário usam e em cuja honra dizem todos os dias irrepreensivelmente e sem vaidade 7 Pai Nosso e 7 Ave Marias, que recitam mesmo uma vez ou outro terço e o ofício da Santíssima Virgem, que jejuam, etc., para confirmar o que dizem e aumentar mais a própria cegueira, relembram umas histórias que leram, ouviram, verdadeiras ou falsas, não importa, em que se afirma que pessoas mortas em pecado mortal, sem confissão, só pelo fato de em vida tinham feito algumas orações ou práticas de devoção à Santíssima Virgem, ressuscitaram para se confessar, ou a alma permaneceu milagrosamente no corpo até se confessarem. Gente, isso é verdade, existem esses casos, eu conheço vários casos desses. Mas olha só o que eu estou falando aqui. Vai ser fácil vocês entenderem isso. O devoto presunçoso é aquele que acha o seguinte: me consagrei a Nossa Senhora, estou salvo, posso fazer o que eu quiser na vida, porque Nossa Senhora no final das contas vai dar um jeito de me salvar, porque eu sou consagrado a ela, e continuo vivendo no pecado, como se bastasse eu ser consagrado a Nossa Senhora para me salvar. Eu sou consagrado para mudar minha vida. Se eu não mudo minha vida, eu estou ditado minha consagração. Mas tem muita gente que diz assim: me consagrei a Nossa Senhora, botei uma correntinha aqui, todo ano eu renovo minha consagração, estou salvo. Gente, não é por aí. Quem acha assim, está no caminho da perdição. Porque acha que tudo que ele fizer, no final das contas, Nossa Senhora vai vir salvar. Que Jesus é misericordioso e que ninguém não vai deixar ninguém para o inferno. Que já ouvi dizer que a pessoa, mesmo depois de morta, a alma manteve ali, veio um padre, se confessou e a pessoa foi para o céu. Acontece esses casos, tá? Mas esses casos para pessoas que viviam aquela vida, uma vida santa, uma vida em Nossa Senhora, no Espírito de Nossa Senhora, e por conta disso, eram pessoas que amavam Jesus Cristo profundamente, que Deus, reconhecendo isso, permitiu que aquilo acontecesse. Eu conheço casos assim. A igreja diz que a alma pode ficar no corpo até 2 horas depois que a pessoa morre. Mas daí eu tenho certeza que vai vir um padre ali para me salvar? O anjo de guarda vai ajudar? Gente, se eu vivi uma vida buscando a santidade, eu posso até esperar isso, que isso venha acontecer. Mas se eu não vivi assim, não espere, não conte com isso. Você não sabe a hora que vai morrer. Então, porque eu sou consagrado, agora eu estou salvo. Não preciso mais me preocupar? É isso? Esse cara aqui, ó, é o presunçoso, que acha só porque ele reza uns terços, vai na procissão do encontro e carrega o andor lá, ajuda a carregar o andor Nossa Senhora, que ele todo ano, no dia da festa de Nossa Senhora Aparecida, ele vai lá em Aparecida, numa excursão, e acha que Nossa Senhora tem a obrigação de salvá-lo. Não é por aí, gente. Não há no cristianismo coisa tão condenável como essa presunção diabólica. Pois será possível dizer de verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando, pelos pecados, se fere, se traspassa ou crucifica, ultraja impiedosamente Jesus Cristo, seu Filho? Eu digo que sou devoto de Nossa Senhora, mas eu continuo pecando. Sou devoto de Nossa Senhora, mas transpasso o coração de Jesus com a espada do pecado? Se Maria considerasse uma lei salvar essa espécie de gente, ela autorizaria um crime, ajudaria a crucificar e injuriar seu próprio filho. Quem ousaria pensar isso? Imagine uma pessoa que ofende Jesus, Nossa Senhora sentisse na obrigação de salvar aquela pessoa. Muito pelo contrário, gente. Essa pessoa, quando Jesus perguntar, minha mãe, a senhora conhece ele? Ele falou assim, ele foi consagrado, mas olha só, vive uma vida completamente errada, não vivia
a consagração dele fielmente. Não é ela que vai fazer isso, né? Não vai esconder o erro, o pecado daquela pessoa, né? Então, olha só, Nossa Senhora não tem obrigação nenhuma de salvar ninguém que esteja em pecado. Quem está em pecado está condenado. E não é Nossa Senhora que vai reverter isso, não. Tá? Ela ajuda, auxilia, faz tudo por você, tudo, mas no final das contas é você que decide o caminho que você vai seguir. Então não é porque eu sou devoto da Senhora que eu posso pecar à vontade que ela vai lá e vai me salvar. Não é isso que vai acontecer. O que ele está falando aqui seria uma injustiça. Seria injuriar o próprio filho se Nossa Senhora se sentisse na obrigação de salvar alguém que ofende a Deus, que ofende a Jesus Cristo. Digo que abusar assim da devoção à Santíssima Virgem, a mais santa e mais sólida depois da devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao Santíssimo Sacramento, é cometer um horrível sacrilégio, o maior e o menos perdoável, depois do sacrilégio de uma comunhão indigna. Olha só, ele está falando que quem pensa assim, que pode cometer os pecados que for, mas que é consagrada a Nossa Senhora, por exemplo, ela tem a obrigação de te salvar, está cometendo um sacrilégio. Confesso que para ser alguém verdadeiramente devoto da Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser santo ao ponto de evitar todo pecado. Óbvio, você consagrado vai continuar pecando, tá, gente? Não ache você que, porque se consagrou, que virou santo. Não. É necessário ser santo, mas é preciso ao menos, note-se bem o que vou dizer, ao menos, eu, consagrado. Né? Que aí eu estou falando aqui que quem se consagra, mas continua no pecado, não espere que Nossa Senhora venha te salvar. Mas estou falando com vocês que nós estamos num estado de pecado. Nós, seres humanos, todos nós, estamos num estado de pecado porque a nossa alma, o demônio, o mundo, acabamos de falar aqui, né? Tudo contribui para que a gente erre. E a gente, como é fraco, a gente acaba errando. Mas eu, ainda que vá acabar cometendo pecado, eu tenho que ter algum compromisso quando eu me consagro. E quais são esses compromissos? Em primeiro lugar, estar com a resolução sincera de evitar ao menos todo o pecado mortal que ofende tanto a mãe como o filho. Então, eu me consagrei. No dia seguinte que eu me consagrei, eu sei que se eu não tomar conta, eu vou acabar caindo no pecado. Isso é aceitável diante de Deus? Por conta da nossa fraqueza. Mas eu tenho que ter uma disposição de alma, a partir do momento que eu me consagro, de não cometer pecado mortal. Tá? Segundo, tenho que fazer violência a si mesmo para evitar o pecado. Eu tenho que lutar contra as minhas más inclinações, ainda que para isso eu tenho que fazer uma violência a mim mesmo, ou seja, deixar de fazer uma coisa que eu queria fazer, porque aquela coisa pode me levar ao pecado. Não vou fazer aquilo. Deixar de ir em algum lugar, de ir numa festa, de ir num passeio, gente. Às vezes é preferível não ir para não cair em determinados pecados. Faço, queria ir, mas não vou. Isso é fazer violência a si mesmo. Eu tenho que estar disposto a isso, porque o mundo me pede isso, tá? Terceiro, filiar-se com Farias, rezar o terço, o Santo Rosário, outras orações, viver uma vida de oração. Então, olha só, eu, consagrado a Nossa Senhora, né, para estar mais próximo de Jesus, tenho que entender que se eu pecar, ainda que eu seja consagrado a Nossa Senhora, o pecado pode me levar para o inferno. Então, eu consagrado, e eu me coloco na mão de Nossa Senhora, eu tenho que pelo menos ter essas três disposições, de evitar pecado mortal, de fazer violência a mim mesmo para evitar cair no pecado, né? Deixar de fazer coisas, por exemplo, né, que possam me levar ao pecado. E terceiro, viver uma vida de oração. Uma vida de oração pedindo ajuda na Senhora. Se eu fizer isso, ela vem e me ajuda e me socorro. Porque ela sabe que eu estou lutando contra aquele pecado. É diferente daquele que se consagra, continua no pecado, sabe que está continuando no pecado, mas está se valendo de que é consagrado, que Nossa Senhora vai salvar ele no final dos tempos. Não é o que vai acontecer. Isto é maravilhosamente útil à conversão de um pecador, mesmo empedernido. E se meu leitor estiver nessas condições, como que já tem um pé no abismo, eu lhe aconselho, contanto, porém, que só pratique essas boas obras na intenção de, pela intercessão da Santíssima Virgem de Deus, obter de Deus a graça da contrição e do perdão dos pecados, e de vencer seus maus hábitos, e não para continuar calmamente no estado de pecado, a despeito dos remorsos, da consciência, do exemplo de Jesus Cristo, dos santos, né? E das máximas do Santo Evangelho. É o que ele está falando aqui.
Se algum de vocês estiver vivendo uma situação dessa de pecado, e eu já tive gente, inclusive aí da paróquia São José Operário, que estava vivendo uma relação ilegítima diante de Deus. Tá? Conheço outra pessoa, vou falar de um outro casal, de outra paróquia aqui de Macaé também, que vivia uma ligação ilegítima, veio perguntar, seu Pio, eu posso me consagrar? A gente fez uma consagração com uma pendência. Ela não conseguiu completar totalmente a consagração, porque a consagração, no dia da consagração, a gente vai na missa, a gente comunga e a pessoa não pode comungar. A pessoa se confessa, ela não pode confessar porque vivia nessa relação. Mas eu falei com ela, só, eu vou te permitir você fazer, mas você vai me prometer que essa sua consagração, você vai colocar na mão de Nossa Senhora a sua relação com o seu marido. Pedindo a Nossa Senhora todo dia a ajuda dela para isso se resolver. Ele não queria casar com ela. Levou alguns anos, tá, gente? Um dia eu recebi dela uma coisa qualquer no WhatsApp, foi lá o status dela estava ela e o marido se casando. Ela alcançou a graça que queria. Ela não estava conformada com o pecado, estava vivendo em pecado. Então é o que ele está falando aqui. Se alguém está vivendo uma situação como essa, na consagração coloque isso como objetivo. Quero sair dessa situação, minha mãe. Por isso me consagro à Senhora e me entrego a minha vida à Senhora. É uma situação complicada, né? De eu me consagrar, de eu buscar estar mais próximo de Jesus e a situação do pecado. Eu deveria, consagrado, não cometer mais pecados, mas a condição humana é a que leva ele ao pecado. Então eu tenho que ter algumas disposições de alma. Evitar o pecado mortal, né? Fazer violência a si próprio, jejuar, por exemplo, se afastar de alguns amigos, de alguns lugares que eu ia, para que eu não caia no pecado, eu tenho que ter essa disposição. E viver uma vida de oração. Se eu vivo assim, eu estou cumprindo aquilo que Nossa Senhora me pede, para que vivendo dentro da minha consagração, ainda que eu caia em pecado, eu consiga lutar contra aquilo. Desculpe, gente. Tá bom? E se eu já estiver vivendo assim, é colocar nessa consagração essa intenção de eu sair daquilo. Mas não posso viver daquela forma, presunçosa, de que agora eu sou consagrado, estou salvo, acabou o problema, posso fazer o que quiser, que Nossa Senhora no final da minha vida vai lá me salvar. Não é verdade. Tá bom, gente? Entenderam? Vamos terminar essa aula em vídeo por aqui, a gente continua pessoalmente na sexta-feira. Salve Maria!